Então, hoje eu vou tentar uma tecnologia nova, um papelzinho, dispensar os grilhões do PowerPoint. Então, de novo, né, praxeologia e método. Por que os economistas austríacos gostam tanto de falar de método? Né? De questões filosóficas e algo parecido. Né? Bom, se a gente acompanhar na imprensa, está correndo nos últimos meses debates metodológicos entre economistas ortodoxos e economistas heterodoxos. Boa parte deles são colegas meus do mestrado que estão escrevendo, falando mal de economistas heterodoxos. E tem que falar mal de economista heterodoxo, esse é o momento, né? Porque existe um viés na imprensa. Né? Os jornalistas eles passam reto pela sala dos professores que ensinam crescimento econômico e procura justamente o economista que, como disse o Bira ontem, né, que fala o que soa como música no ouvido de políticos, né, governantes e empresários também. Né? Que a solução é mexer em câmbio, mexer em juros e sem discutir os fundamentos desses preços, né, como se fossem fruto de vontade política. Né? Então, como esses economistas heterodoxos eles têm um grande espaço na imprensa e o Brasil está sofrendo as consequências de suas ideias, né? Então nós chegamos no longo prazo, está na hora de cobrar disso. Né? Os economistas silenciosos que falam coisas sérias precisam cobrar, viu? Nós estamos sofrendo as consequências disso. Né? Porque o leigo sempre fala, economista é o fracassado em especial, né? Quando se silencia sobre o economista ortodoxo. Só que, como eu disse, na imprensa então, as pessoas estão batendo nos economistas heterodoxos, que estão virando motivo de piada, algum deles até tem vergonha de falar para um ambiente de outros colegas de economia, né? Um desses daí que estava na Roda Viva falou, eu não falo mais em ambiente para economistas, eu só falo para não economistas, que ele consegue enrolar os caras. É um economista que tem nome de estação de metrô em São Paulo. Bom, então, só que a resposta dos economistas ortodoxos também é inadequada. São colegas meus de mestrado, né? Professor. Né? Bom, um escreveu que história do pensamento econômico é uma coisa inútil, né? Porque o último manual de macroeconomia diz que não vale a pena ler Keynes e não sei o quê. Tudo que já está de útil daquilo lá já está incorporado no último manual, no último livro-texto. Né? E outro com um discurso dizendo que tudo isso é picaretagem, é ideologia, então a verdadeira ciência econômica eu tenho que fazer proposições que podem ser provadas empiricamente, e não seria só esse economista que tem nome de metrô, que seria um picareta, né? Ele cita os austríacos. Né? Os austríacos também são os ideólogos de direita que não fazem ciência, fazem só ideologia. Né? Bom, mas por incrível que pareça, no artigo ele define o objetivo da economia, do economista é fornecer conselhos do que o governo deve fazer. Né? Ao contrário do que o Bira comentou ontem, né? Que é explicar o que não deve fazer. Né? Tá? Então, bom, de alguma forma, uma definição do papel do economista é ciência e outra definição aparentemente seria ideologia. Né? Bom, e o estado é deplorável mesmo da ciência econômica, então é necessário se estudar método. Então, e isso que nós vamos tratar hoje. Porque a pergunta justa é o seguinte, embora eu estou falando com um tom de reprovação desse tipo de artigo, é justo perguntar por que eu vou acreditar no discurso de meia dúzia de economistas, né? Basicamente eu, o Bira, assim, mais um conjunto de gente, né? Alguns malucos em formação, assim, tudo mais. Na verdade são um punhado, né? Cabe num ônibus. Né? Então, por que eu devo dar bola para esse pessoal, não para a maioria? Né? Os ortodoxos, ou a outra ortodoxia que se chama heterodoxa, né? Os dois metades da academia brasileira. Então isso é uma questão justa, a gente precisa discutir isso. Por que eu ouvi esses caras, por que eles usam uma palavra tão esquisita como praxeologia, etc. Né? Então, vamos discutir isso hoje. Bom, a primeira aproximação disso é que
o método austríaco não é uma coisa exótica, esquisita. Era a ortodoxia da teoria econômica no período clássico. Se a gente olhar os escritos metodológicos de Menger, Mises e Hayek e outros autores austríacos, o que eles estão fazendo é muito parecido com John Stuart Mill, que tinha o manual do que deveria ser a teoria econômica em termos de método. Tá? E mais ainda, a economia neoclássica da Revolução Marginalista, até mais ou menos 1930, também era algo que poderia ser descrito como praxeologia. Então, na verdade, nós viramos uma opinião minoritária da década de 40 em diante. Tá? Então, não é uma coisa assim tão exótica, eu diria. Nós vamos explorar esse tema um pouquinho mais hoje. Ainda assim, bom, então seria uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa que vai até a década de 30, né? Depois muda. Né? Bom, já que a ideologia metodológica, digamos assim, moderna, ela é bastante empiricista, né, quase positivista, nós podemos submeter empiricamente esse tipo de análise. Se eu olhar os economistas ortodoxos, eles não praticam o que eles dizem que fazem. Né? Então, na hora H, quando eles vão ensinar a introdução à economia, eles falam um bando de coisa a priori igualzinho que os economistas de 1870 disseram. São as grandes verdades básicas da economia. E não dão num curso de introdução à economia uma abordagem parecida com as coisas que eles dizem defender. Bom, então, ainda assim, estou dizendo, a maior parte da boa economia moderna, ela é igual ao método austríaco. O que é diferente é a abordagem influenciada pela inveja da física. Então, tudo que não for corroborável através de dados é uma coisa que seria ideologia, ou pelo menos não faz parte da teoria econômica. Né? Bom, o efeito disso é que teve um empobrecimento da teoria econômica. Né? Desde quando nós tivemos a revolução da econometria, o economista ele estreitou em demasia os seus interesses. Né? E tem a ilusão de que, de fato, a teoria econômica é separável de filosofia, de questões políticas, etc. Né? O Hayek sempre cita, né, que um economista que é só um economista é um péssimo economista, né? Porque essas teorias não são separáveis. Né? Quem diz que é separável tem uma ilusão. Né? Esse meu colega que escreveu que o objetivo da economia era aconselhar governantes, ele está falando uma frase típica dos mercantilistas, né? Uma coisa pré-teoria econômica. Né? Então é inescapável, ele está fazendo a mesma coisa que ele condena nos outros, só que com a diferença que ele não sabe que está fazendo a mesma coisa que os outros. Então, eu tenho certas, o que eu quero falar hoje é certas não neutralidades dessa abordagem, que eu só posso falar de economia através de testes econométricos ou de modelos altamente formalizados e estilizados. Tá? Certas não neutralidades, porque os assuntos interessantes eu não consigo falar a respeito. Basicamente porque existem dados para eu manipular estatisticamente, dados fornecidos pelos governos. Então você vai num seminário de departamentos de economia, só existem seminários desinteressantes sobre formalização de trabalho de empregadas domésticas, sobre o mercado de carros usados. As grandes questões da economia não são mais tratáveis da economia, porque aquilo não é algo passível de eu capturar dentro de um tubo de ensaio, né, que seria o método correto, que seria a econometria. Né? Bom, então isso empobreceu. Então os economistas ortodoxos eles têm inveja de um certo recalque dos economistas austríacos, que eles têm seminários que atraem alunos interessados pela economia, que vão recuperar o velho fascínio da economia, né? Discutir economia dentro de uma visão de mundo mais ampla, ou relacionada a outros temas, algo interdisciplinar, né? Que isso desapareceu da teoria econômica. Um aluno que estuda economia, ele foca nas elasticidades. De alguma forma, ele sabe perfeitamente bem calcular uma elasticidade, mas não sabe que não existe almoço grátis, não sabe que existe escassez, que eu tenho que escolher. Né? Então, não é à toa que um sujeito que faz direito e tem um curso de introdução à economia saia do curso odiando a economia, né? Está dada essa limitação dos interesses. Então, bom, então esse estreitamento do interesse do economista tem que ser contrastado com a verdadeira vocação da economia. Qual é a tarefa que eu tenho que resolver? Eu tenho que saber qual é a causa da riqueza das nações, né? Por que uma sociedade prospera ou empobrece.
né, ou fica estagnado, né? Então isso a resposta é institucional, depende de comparação de conjuntos de regras dos jogos, né? Então eu tenho uma análise institucional comparada e eu tenho que saber o que é melhor. Algo como o nome antigo disso era sistemas econômicos comparados. Esse é o grande problema da economia. Bom, então temos algumas soluções, né? Temos uma solução mercantilista, uma solução liberal, uma solução de várias socialista, né? Então, para discutir esse tipo de questão, e que não exclui discutir as questões mais focadas, né, sei lá, discutir economia monetária, etc. A grande questão é essa, porque em todas essas áreas perpassa a questão, eu tenho soluções mais centralizadas ou solução descentralizada. Bom, então os austríacos são liberais. O que é necessário, quero discutir em termos metodológicos, de conteúdo, o que é necessário para uma defesa de uma solução descentralizada para esse problema econômico fundamental de saber que tipo de regra do jogo, de instituição, gera prosperidade. Então eu tenho o contraste em qualquer área sobre soluções centralizadas e descentralizadas. O que é necessário? Eu identifico a defesa da liberdade, né, e da descentralização requer dois aspectos que devem estar presentes numa teoria econômica. Duas coisas. Primeiro, é necessário que haja o elemento do subjetivismo. Depois é necessário que haja uma representação da complexidade do problema de coordenação dos agentes. Então, complexidade e subjetivismo são ingredientes básicos de uma teoria que quer dizer, olha, as pessoas de forma descentralizada, de forma voluntária, conseguem fazer coisas que um ditador econômico não seria capaz de fazer, que um organismo de planejamento central não consegue fazer, né? Então eu tenho que ter esses dois elementos. Subjetivismo é a ideia que eu tenho que levar em conta as preferências dos indivíduos, os seus planos de ação, os seus projetos que podem dar errado, podem dar certo. Então a ideia de erro, a ideia de expectativa, a ideia de como que as pessoas pensam de usar meios para atingir certos fins. Ora, essa ideologia que marcou a economia moderna, com a inveja da física, ela rejeita isso, né? Desde do início da Revolução Marginalista, os economistas falaram, não posso usar de utilidade porque é uma coisa que eu não posso medir, não tenho acesso, isso não é ciência, né? Então os austríacos falam, desde década de 20, que eu tenho que levar em conta expectativas nas teorias macroeconômicas, que foi rejeitado pelo mesmo tipo de argumento. Não, expectativas não é algo passível de análise científica, etc., porque eu não tenho dados sobre aquilo. Mas o que ocorre ao longo do século é que todos esses assuntos eles foram incorporados na teoria econômica. Na marra, você tem que adotar aquelas coisas que era considerado não científico, puramente metafísico. Então, o Hayek, de novo, ele cita, cada avanço da teoria econômica no século XX é um passo adicional rumo à adição de elementos subjetivos. Não subjetivismo no sentido de que, a minha opinião, eu tenho a minha leitura, uma coisa assim, como o professor Oliva mencionou ontem. Não, mas a ideia de que não importa tanto o que as coisas são, mas o que os agentes acham que as coisas são, né? Sanguessuga não cura nenhuma doença, mas se as pessoas acham isso, vai ter demanda, mercado, produção de sanguessugas, né? Então, subjetivismo nesse sentido, né? Bom, então eu tenho que ter a ideia de subjetivismo e tenho que ter a ideia de complexidade, porque as pessoas, na sua ação, né, para atingir seus propósitos, eles vão interagir. E a interação, naturalmente, o resultado mais comum é que haja bateção de cabeça, que haja incompatibilidade de planos. Então, como tornar os planos compatíveis entre si? Então, é necessário que haja a representação da complexidade desse problema, que não basta o subjetivismo. Então, existe um erro metodológico, que alguns austríacos caem, que é chamado subjetivismo radical. Não basta o subjetivismo, eu não posso reduzir a economia a fenômenos mentais, né? Eu não vou fechar os olhos, falar oin, oin, oin e gerar crescimento econômico. Boa parte dos macroeconomistas pensam assim, pensam só que é o estado de expectativas, de ânimo, precisamos atiçar os espíritos animais, né? Uma questão, eu queria, sempre eu me irrito com isso, vamos demitir todos os macroeconomistas e colocar psicólogos no lugar, né? Macroeconomistas junguianos, freudianos, talvez, né? Porque, né? A questão é só de expectativas, né? Parece que é uma questão de vontade, né? Mas economia não é só uma questão de vontade, eu preciso representar do outro lado, então, a complexidade de como que as peças do quebra-cabeça da atividade econômica se encaixam, né? Mas aí eu gero dois problemas, né? De um lado eu gero o problema do excesso de subjetivismo, né? Que é
que os pós-keynesianos tendem a cair, né, de vez em quando, e eu tenho outro excesso, que as pessoas levam muito a sério a representação dessas limitações. Então, o que eu disse que os austríacos são herdeiros dos clássicos e dos primeiros neoclássicos, é a ideia de que eles tinham, esses autores, uma sofisticação filosófica muito grande de como interpretar com cuidado aquelas teorias. Ou seja, aquelas restrições, por exemplo, a ideia de uma função de produção. Eu não posso produzir uma mercadoria a partir de qualquer coisa, né? Existem algumas escolhas técnicas que eu preciso fazer. Bom, isso é uma representação abstrata, que não quer dizer que o agente saiba quais são essas restrições, ou que elas sejam dadas para o agente econômico. Então é um conhecimento puramente um conteúdo empírico muito reduzido. Quando alguém fala de uma curva de custo, o que se quer dizer com isso é que é caríssimo produzir um único alfinete ou todos os alfinetes do mundo numa fábrica do tamanho dessa sala. Não quer dizer que eu saiba qual é a escala ótima de produção, que eu tenha acesso daquilo. De novo, o Hayek fala, para um administrador é tão comum saber que minimizar custos é uma batalha diária. Mas um economista moderno, que só aprende por livro-texto, acha que eu posso arrebentar a porta da firma, pegar a planilha do Excel, ir lá e traçar uma curva de custo, e ela é estável, né? Faz parte de um mundo físico, eu tenho acesso àquele mundo físico diretamente observável, talvez por planilhas do Excel. E se o empresário ele sai de férias, a curva de custo está lá, determinada pela função de produção. Não é algo que o mundo muda tanto, cada instante, que se eu desviar meu olho, depois no minuto seguinte a curva de custo aumentou, né? É uma tarefa diária minimizar esse negócio. Economia é uma tarefa de adaptação, não de otimalidade, né? Tem que olhar um pouquinho mais para a biologia, um pouco menos para a inveja da física. Bom, então eu tenho dois problemas. Um problema de excesso de psicologismo e um problema de, na verdade, é que o Lachmann, eu chamo isso em alguns artigos de paradoxo de Lachmann. Ele fala, eu tenho que representar essas restrições do mundo real à criatividade humana através de instrumentos teóricos. Mas o economista pouco sofisticado acaba acreditando no realismo daquele instrumento, de que aquela simplificação representa de fato a realidade. Então ocorre o que ele chama de transferência da simplicidade do modelo para a realidade. Bom, o modelo foi feito para mostrar a complexidade do mundo real. Daí ele acaba sendo usado para negar essa complexidade. Quantos prêmios Nobel caem nesse erro? Hurwitz, não sei pronunciar o sujeito, como é que pronuncia? Um prêmio Nobel de Economia, acha que você pode resolver o problema de Hayek, de comunicar as pessoas, os agentes econômicos, transmitindo para um órgão de planejamento central os coeficientes da função de produção que eu acabei de citar. Os coeficientes da Cobb Douglas eu mando por telefone para o órgão de planejamento central e eu consigo resolver o problema. Então ele acredita que aquela representação teórica é uma representação realista, embora o discurso oficial seja instrumentalista. Não, eu falo da teoria de equilíbrio geral como simplesmente uma ferramenta para gerar melhores previsões. Essa é a ideologia friedmaniana, né, de metodologia, Milton Friedman, que os austríacos vivem pegando no pé, né? Mas na prática a crença na existência real dessas entidades que seria uma representação da complexidade do problema locativo. O que acontece? Acontece então que, o que o Lachmann chama de ricardianização da teoria, né, de Davi Ricardo, né? O problema ricardiano de fazer excesso de simplificações. Então vamos pegar, por exemplo, o Marx, né, que é um economista ricardiano de má qualidade, né? Então, o que acontece é isso. Então, o capital fica totalmente descolado do aspecto subjetivo e de complexidade. Não é necessário tomar a cada instante decisões de saber como eu recombino o capital, quais as formas complexas e limitadas que esse capital consegue se juntar, né? Dado que ele é específico, eu não consigo juntar de qualquer forma, ele não é uma geleia, né? Ele é um Lego. Então, para juntar as peças desse Lego, eles só se formam encaixam de algumas formas. E os planos de ação dos indivíduos? O que acontece com o capital? O capital vira uma letra K maiúscula, ajudada pela tendência de formalização, que as pessoas não discutem o significado do capital. Elas são symbol spinners, né? Conforme o George Vesco diz, que é a ideia de um girador de símbolos. E não pense sobre o significado daquilo, ou seja, permite que você não fale sobre uma teoria do capital. Então, o que acontece? O capital vira uma entidade autônoma, né? Daí fica fácil se falar sobre classes, né? Como entidades esquisitas. Por exemplo, o capital vira uma gosma, vira uma espécie de planta que
tem um fermento, né? Que esse fermento é os juros, é o rendimento daquilo. Então a economia clássica, e no próprio John Stuart Mill, que eu elogiei no método, mas na teoria econômica ricardiana, o capital é uma coisa que emana a riqueza. Então, a única discussão que existe é quem é dono desse negócio. Né? Eu sou dono dessa gosma que vai crescendo com o fermento, ou você. Então, a gosma é minha ou a gosma é tua? Essa é a discussão da economia clássica, é mistura de engenharia com política. Né? Saber o que produzir é uma questão técnica no John Stuart Mill. Saber de quem é o pedaço da fatia é uma questão política. Né? Então a questão econômica desaparece, que vai de Marx a Piketty, né? O capital não tem nenhum aspecto relacionado a decisões, a coisas inteligentes, a ação humana. Né? Tá? Mas eu tenho, além do lado ideológico, eu tenho o lado metodológico associado a isso, porque eu posso ter a ilusão que eu consigo medir uma quantidade de capital. Eu posso colocar em modelos uma letra K maiúscula, mas se eu falar de uma estrutura de capital, é mais complicado representar. Mariana quer representar esse tipo de coisa, né? Como que eu represento estruturas através de um modelo simplificado? Né? Mas mesmo esses modelos de complexidade, há a tendência de correr nesse risco, de achar que transferir a simplicidade do modelo para a realidade. Então é impossível ser um bom economista sem tratar de metodologia, como diz o Hayek, por causa disso. Eu tenho que olhar os defeitos, né, as armadilhas de usar aquela ferramenta limitada para explicar como é que funciona. Então, se o capital se torna uma gosma objetiva, então eu consigo não só manipular matematicamente e representar aquilo como uma variável que eu poderia potencialmente operacionalizar empiricamente e dar aquele ar de cientificidade na coisa, né? Mas eu estou falando de algo totalmente descolado da realidade. Então é inevitável o dilema metodológico básico, é aquela velha piada do bêbado, que toma bastante cerveja, vai na estrada, num lugar escuro, à noite, que nem uma estrada aqui, sei lá, daí ele para na estrada para fazer um xixi, assim, né? Daí ele deixa cair a chave do carro no barranco, né? Só que daí ele procura a chave do carro debaixo do poste, onde tem luz, né? Daí o colega, por que você está procurando aqui, né? Porque aqui tem luz, mas a chave do carro está lá. Então você tem o dilema, você usa o método, você é escravo do método, então procura onde você sabe que não vai estar, ou você sabe que a realidade que você está procurando está ali e existe uma dificuldade maior de atingir aquilo. Tá? Mas se eu for olhar os autores antigos, os economistas eles eram mais sofisticados. Então eu divido a história do pensamento metodológico da economia em 3 fases. Né? A primeira fase é marcada pelo John Stuart Mill. John Stuart Mill ele era contra o uso da matemática. Por quê? Ele, no 5º livro lá do tratado dele de lógica, né? Eu tenho... ele lista algumas causas. Né? Eu tenho muitas causas afetando os fenômenos econômicos. Boa parte deles interagem entre si, né? E ao mesmo tempo eles estão em um estado de constante fluxo. Boa parte dessas variáveis são de natureza psicológica, o termo que ele usava para subjetivismo. Né? Então, e como eu estava num estado de constante fluxo, e pior ainda, não consigo controlar, né? Não existe um experimento crucial que eu consigo realizar através do controle das variáveis. Então aqui vai ser uma ditadura, vamos ver se a taxa de câmbio importa. Né? Então vamos isolar a variável sistema político. Eu não consigo fazer isso. Bom, é o que os econometristas tentam heroicamente fazer, né? Controlar as variáveis. Tá? Bom, mas por causa disso ele se recusa a falar numa curva de demanda. Ele fala metáfora de uma curva de demanda. Que assim que eu meço uma demanda, ela deixa de existir. Conforme o caminho na demanda, eu aprendo. Esse hotel aumentou o preço, digamos. Né? Então eu vim e vai, não, é um hotel caro. Pode ser que ele fale, eu fiz um erro, então eu vou abaixar o preço. Mas eu nunca mais cortei o preço disso. Né? Então assim que eu aprendi na curva de custos, ele volta para o ponto original. Não existe mais aquela curva, existe outra curva. Porque o modelo supõe a hipótese de conhecimento perfeito. Né? Se eu não tiver conhecimento perfeito, a curva de demanda, conforme eu ando nela, ela se mexe. Tá? Então, se eu levar em conta uma complexidade, mas qualquer complexidade que eu levar em conta, então o Mill achava que não existe uma curva de demanda. Ou, por isso que Mises é um miliano. Né? Ele fala, não existem constantes nas ciências sociais, né? Nesse sentido. Tem diferenças. O Mill é um empiricista, né? Também pode falar, no outro é kantiano, está falando heresias, mas não, estou falando de economia, não estou falando de filosofia. Né? Estou falando da tradição da metodologia dos economistas, tá? Na prática que eles fazem. Então, o que acontece?
Com a Revolução Marginalista, fora os austríacos, foi uma revolução formalista. Cournot, por exemplo, né, que veio antes da Revolução Marginalista, ele tem o mesmo tipo de argumento, mas Edgeworth, que é aquele da Caixa, lá para quem é economista, né? Então, a parte teórica do livro dele chama Matemática Sem Números. Ele fala assim, não, tem que interpretar como que o Watkins, né, conhecido do Popper, lá sugeriu ao Hayek, ou Popper, não lembro mais, que tem uma teoria algébrica, puramente algébrica, ou seja, eu tenho uma equação que eu jamais posso pôr números naquilo. O próprio Keynes tinha esse tipo de opinião, né? Ele fala, não tem nada mais útil do que uma curva de demanda, mas assim que você estipula qual é a curva de demanda, aquilo perde sua utilidade. Ou seja, a curva só está dizendo que quanto mais caro, menos as pessoas querem comprar. Não quer dizer que eu sei aquilo. Então, demite o departamento de marketing e põe um economista no lugar, né? Tá? Quer dizer, seria essa a conclusão prática se eu acreditar que eu posso determinar exatamente qual é a demanda e qual é, de uma forma que seja útil. Tá? Então, esses primeiros economistas, como o próprio Walras, falam, isso aqui é uma geometria. O conteúdo empírico disso é muito pequeno. Então, mas ajuda aquela ideia de que é muito caro produzir pouco, é muito caro produzir muito, então existe uma tendência de mercado a produzir uma quantidade intermediária, é o conhecimento do economista, não quer dizer que eu sei de fato quais são os custos de produzir cada quantidade, né? Bom, então, os primeiros economistas neoclássicos tinham essa visão de mundo, que é austríaca. Eu recomendo um livro do Frank Maciejowski, que é a transformação do conceito de competição. Os economistas neoclássicos da década de 20 eram todos contrários à lei antitrust, porque eles tinham uma visão de competição muito mais sofisticada, parecida com os austríacos. Competição virou preço descolado do custo marginal só na era dos livros-textos, na era das trevas da econometria. Tá? Então é interessante esse livro para acompanhar como que os economistas abandonaram o conhecimento mais sofisticado do que é competição, e as próprias pessoas que criaram a teoria que hoje vira livro-texto têm essa percepção, né? Mas eu tenho um colega de departamento, surgiu a tentação de xingá-lo, né, que acha que a HPE, História do Pensamento Econômico, é uma coisa sem sentido porque as equações são objetivas. Dá vontade de fazer, na hora eu tive vontade de fazer alguns testes, de mostrar como alguns conceitos básicos de economia, ele, doutor, PhD, livre docente, ele não sabe economia básica, né? Mas eu fiquei quieto, me arrependi. Tá? Então eu divido a história do pensamento metodológico na economia em 3 fases. Uma fase miliana, que é a fase da economia verbal e a priori, até a Revolução Marginalista. Da Revolução Marginalista, 1880 até 1930, eu tenho uma fase da matemática sem números. Então é um formalismo, mas sem empiricismo. Empiricismo entendido como a inveja da física, né? Tentar medir o que não dá para medir. Eu gosto da definição do George Checon, um autor meio keynesiano, meio austríaco, que diz: economia é a ciência da quantificação do inquantificável e da agregação do incompatível. É a melhor definição de economia que eu conheço. Então essa época é a época da economia a priori, mas formalizada, da matemática sem números. E na década de 30 em diante eu tenho a era do Samuelson, a época que a inveja da física domina completamente, e eu tento então só falar de coisas que são operacionáveis, então eu falo sobre pouca coisa. Na verdade é uma grande mentira, porque eu falo sobre as mesmas. Samuelson estava lá alegremente calculando quando a União Soviética ia ultrapassar os Estados Unidos, né? Aí o ideólogo não cientista é o Mises, né? Não é ele, né? De alguma forma essa mágica acontece, né? Mas daí as pessoas falam, Mises tinha razão. Eu falo, não, mas ele teve sorte, né? Ele teve um insight, usando falta de método, chegou na verdade por vias tortas, né? Bom, tá? Então, todos esses autores, eles do período anterior, eles tinham essa ideia de que a economia tem que ser dedutiva, né? Já dada a impossibilidade de fazer experimentos cruciais, etc. Então, o meu ponto era que os austríacos são herdeiros disso. Se eu pegar Menger, ele vai defender essa ciência abstrata contra o empiricismo dos economistas alemães, né, que tem que olhar o realismo das hipóteses e recusavam usar qualquer tipo de simplificação, né? Então foram os primeiros inimigos metodológicos dos austríacos. Contrário. Obrigado.
Né? Então Menger faz essa distinção, tem um conhecimento puramente abstrato, com conteúdo empírico menor, etc. Mas eu tenho que isolar as consequências de um fator, eu tenho o que Mill chama então de leis de tendência. Né? É inevitável fixar, fazer o ceteris paribus e ao mesmo tempo estudar no mundo ficcional o que aconteceria se apenas esse fator tivesse se alterado. Né? Embora na realidade tudo ocorre ao mesmo tempo. Mas isso não é diferente de qualquer outra ciência física. Né? Bom, então ele é um defensor da economia clássica, o próprio Menger. Embora todos os exemplos que ele dê são de natureza clássica, Ricardo, Adam Smith, etc. É um paradoxo interessante como ele não usa a teoria do valor nos seus escritos metodológicos, ou nas suas palestras para o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Né? Pura Adam Smith, as palestras dele. Né? Bom, então a grande vantagem da praxeologia, né, do Mises foi fazer o quê? Recuperar as ideias clássicas de metodologia, que foram escritas não só por Mill, mas por vários autores, como Senior, como o pai do Keynes, não? John Neville Keynes, né? Que tem o tratado clássico de metodologia no período clássico. O que o Mises fez foi pegar esse método e corrigir o conteúdo da teoria econômica, que é o erro de falta de subjetivismo. Então Mill trata bem do lado da complexidade, mas erra feio no lado da falta de subjetivismo, dado teoria do valor, trabalho. Né? Então há uma tendência de ricardianizar e acreditar então, em entidades autônomas como o estoque de capital. Bom, o que acontece no Mises? Né? Então, ele joga fora a ideia miliana de homo economicus. Né? Os sociólogos, todo mundo que não gosta de economia, rejeita a economia falando o quê? A economia é aquela ciência complicada, cheia de matemática, números, blá, blá, blá. Mas para que eu vou estudar isso? Tudo isso depende da hipótese absurda que as pessoas são tio Patinhas nadando no seu cofre de dinheiro. Lá na ilha da Polinésia, as pessoas trocam presentes. Então lá as leis da economia não valeriam. Né? Estudando o que os antropólogos mostrariam, tá? Ali, os umpa-lumpas aqui só comem cacau, né? Então não trabalham de graça, então lá a lei da oferta e da demanda não valeria. Né? Bom, então o que fez o Mises foi uma coisa menos empírica ainda. Ele jogou afora a hipótese patentemente falsa de homo economicus, que Mill era mais sofisticado. Mill não acreditava no homo economicus, né? Simplesmente ele fazia uma simplificação. Né? Uma simplificação. Existem, como é que se diz, interesses econômicos, mas existem interesses religiosos, estéticos, amorosos, não sei o quê. O que Mises fez foi generalizar isso. Né? Não existe atividades econômicas e atividades extraeconômicas. Qualquer tipo de atividade tem um aspecto. Esse é o primeiro livro do Kirchner, trata disso, né, das definições de economia, sob orientação do Mises. Né? Foi generalizar. Existe um aspecto econômico em qualquer tipo de decisão, se houver escassez. Então, se o objetivo de um sujeito não precisa ser um tio Patinhas, se o objetivo de um monge, lá no seu recolhimento, é chegar ao céu, né? Mas se ele tiver escassez, ele tem que escolher. Será que na próxima hora eu vou rezar ou vou plantar as hortaliças lá no monastério? Então, é uma decisão que envolve benefício, custo, custo de oportunidade de um lado. Né? Tá? Então, ou seja, a lógica da escolha. Né? Então, eu generalizo a lógica da escolha para falar economia não é aplicável simplesmente àquela coisa de dinheiro, né? De ganhar dinheiro. Economia, que nem o pessoal da filosofia da USP, lá da FEFELESH, pichava nos corredores da FEA. FEA, Faculdade de Egoísmo Aplicado. Né? Essa é a visão, então, que um sociólogo, antropólogo etc., historiador, tem da economia. A desculpa ideal para não estudar economia. É uma ciência que depende da hipótese das pessoas só pensarem em dinheiro, iates, mulheres, não sei o quê. Como essa hipótese seria falsa, ou talvez seria válida apenas no tal do capitalismo, né? Então eu não preciso estudar essa porcaria. Né? Não, o que o Mises foi generalizar coisas do Wieser, coisa do Bombaver, coisa dos neoclássicos primeiros. O problema econômico é o problema alocativo. Então eu vou falar isso amanhã do problema da similitude formal, que a ideia é o faraó no Egito precisa resolver o problema econômico. Eu aloco recursos para produzir um túmulo gigantesco, mas eu tenho um custo de oportunidade, talvez tenha menos papiros, né? Sei lá. Então, existe valor, custo de oportunidade, lucro e todas as categorias econômicas. Então, não interessa se as relações sociais são mediadas pela tradição
ou por uma hierarquia, né? Se são uma assembleia de gerontes pelados que decidem a alocação de recursos, tudo isso, tipo, Wall Street tem pouco a ver com economia, com a essência da atividade econômica. A essência da atividade econômica tem a ver com o problema locativo. O planejamento central tem que resolver, a economia de mercado tem que resolver. Se eu não tiver economia de mercado, eu tenho que resolver esse problema numa sociedade que tem 100 mil habitantes no máximo, uma sociedade tribal. Essa é a grande contribuição do debate do cálculo, né? A maioria conhece. Né? Então, eu não consigo, então, alocar recursos, atingir um grau de complexidade. Eu tenho que limitar, eu tenho que superar a limitação dada pelo conhecimento limitado e potencialmente errôneo dos agentes econômicos. Assim como o Hayek coloca o problema. Os agentes conhecem coisas muito limitadas e esse conhecimento pode estar errado. Né? Então, o mercado eu vou interagir e quebrar a cabeça, eu vou corrigir aquele meu conhecimento de uma forma popperiana. Né? O professor vai falar sobre esse tipo de coisa. Né? Depois a gente complementa e continua falando sobre isso. Tá? Mas eu tenho que resolver esse problema num ambiente mais complexo, com a economia de mercado, que permite que você viva mais do que 30 anos, né? E que uma cidade tenha mais do que 100 mil habitantes, né? Ou resolvo isso lendo a borra do café, mas numa sociedade tribal, porque eu consigo enxergar os meios e os fins. Mas o que o Mises fala é esse problema ocorre em qualquer sociedade. Tá? Então a economia não tem nada a ver com o tio Patinhas. Né? Então, a sociedade antiga, feudal, chinesa antiga, tem que resolver o mesmo problema alocativo. Então, Mises generalizou a teoria econômica. Tá? Então, ela deixou de ser criticável por essa hipótese restrita, que a economia trata de ganhar dinheiro, cifrão nos olhos. Né? Tá? Bom, e Hayek recupera John Stuart Mill no aspecto da complexidade desse problema, interligando com o aspecto da complexidade. Então, o problema básico do Hayek é a liberdade tem que ser defendida como uma forma, a única forma de conseguir superar, aumentar o grau de complexidade do problema alocativo, dado que o conhecimento é falível dos agentes. O conhecimento falível, juntar as peças do quebra-cabeça é muito complicado. Como que eu resolvo isso? Pelo auxílio de um sistema que permite essa coordenação descentralizada. É como eu comecei o nosso discurso. A defesa do mercado tem que estar relacionada por um problema que pode ser resolvido de forma descentralizada e que eu não consigo resolver a menos que eu tenha um planejador central onisciente. Então, eu tenho no Hayek, para mim, o que sintetiza o pensamento dele é isso. A defesa da liberdade individual repousa, em última análise, no reconhecimento das limitações do nosso conhecimento. Tá? Então, eu tenho que fugir da armadilha que eu chamo de paradoxo do Lachmann, né, que eu transfiro a simplicidade do modelo para a realidade, e eu tenho que evitar o subjetivismo radical, eu tenho que representar as limitações. É a crítica que ele faz ao Mises. Né? O Mises tem a percepção de que, não, eu tenho barreiras, obstáculos. Se não tivesse obstáculos, é aquela piada que eu falei, eu penso assim, as coisas se materializam. Né? Mas o perigo é representar a complexidade da interação e acreditar que aquela representação, de fato, é suficiente, basta para descrever como é que funciona a economia. Daí eu consigo planejar centralmente. Então, eu uso, paradoxalmente, a teoria do equilíbrio geral, que Hayek interpreta como uma forma de explicar a ordem espontânea, né, a interação de pessoas descentralizadas, paradoxalmente foi usada para planificar uma economia do zero, né, dado esse tipo de erro, esse erro ricardiano do que Lachmann tem nos alertado. Tá certo? Tá, então, eu quero terminar, né, acho que está na época de terminar, para a gente abrir para algumas perguntas, eu quero só terminar com... mas empiricamente, então, eu comecei dizendo que os austríacos estão sob ataque nesse debate ortodoxos e heterodoxos. Né? Mas se a gente olhar os austríacos que não se acanham de usar coisas não operacionais no sentido econométrico da coisa, né? Porque quanto para o Hayek, quanto mais complexo o assunto, diminui o conteúdo empírico daquilo. Né? Eu não consigo tratar cada vez menos com coisas bonitinhas, com regressões lineares bonitinhas. Né? Empiricamente, quem tem razão? Se eu olhar, então, ao longo das décadas, tudo aquilo que os austríacos falaram que era ciência e que os invejosos da física falavam que aquilo é pura picaretagem, bruxaria e não tem nenhuma conexão com a realidade, né?
eles foram forçados eles cometem o erro sistemático, né? Ao contrário do que diz a teoria econômica, que os agentes não cometem erros sistemáticos, eles cometem o erro sistemático. Não existe economia austríaca, existe economia boa, né? Então, ao longo dos últimos cento e tantos anos, eu tenho a ortodoxia incorporando os insights austríacos sobre subjetivismo, sobre preferência, sobre plano de ação, sobre a necessidade de falar de fundamentar, né, a ideia de... Eles tiveram que apelar aos austríacos para ter a própria definição do problema econômico, né? Num curso de introdução à economia usa-se Lionel Robbins, que é uma popular, que é Mises for Dummies, né? Lionel Robbins é Mises for Dummies. Né? Tá, então, porque o sujeito ainda pode ser doutor em economia e ainda não entendeu o problema locativo, né? Não entender certas incompatibilidades entre teorias econômicas, etc. Tá? Então, eu estou dizendo que os austríacos passam no teste empírico que vale ao longo do tempo. Por exemplo, no debate do cálculo, só para dar um exemplo. Falar sobre incentivos, os austríacos falavam sobre incentivos, sobre instituições e não sei o quê. E naquela época, falar sobre instituições era piracaretagem, porque não tem como medir instituições. Né? Mas a teoria de crescimento econômico resolveu finalmente redescobrir Adam Smith, né? A partir de Douglas North. Então, começou a falar, não, a essência para crescimento econômico não é só olhar estoque de capital per capita, dados que eu consigo mensurar. É a ideia de que instituições importam, que é um insight que você vai encontrar em Turgot, em todos os autores que o professor Biratã mencionou, notadamente em Sé, em Adam Smith, e nos economistas austríacos, né? Elas vão entender a importância do capital, né? Vão recuperar aspectos do bom bavido que não estão no modelo de solo. Tá? Eu vou levar em conta, então, na macroeconomia, expectativas, vou levar com a ideia de informação assimétrica, vou levar em conta questões de incentivos. Todo economista neoclássico, lá do debate do cálculo, mais sofisticado deles, como Lerner, fala, falar dessa coisa de incentivo, isso é sociologia, tem aquela piada dos economistas. O economista que foi bonzinho ao longo da vida, ele reencarna como físico. Mas se ele for um mau economista ao longo da vida, ele reencarna como sociólogo. Então, tem algum sociólogo. É uma piadinha clássica de economista. Né? Então, o Lerner, quando ele fala assim, falar de incentivos é coisa de sociólogo, para quem não é economista entende que isso é equivalente a uma ofensa, um insulto grave. Então, para os economistas. Né? Então, o que eu estou dizendo, falar sobre esses assuntos era bobagem, era não científico. E hoje a teoria econômica não fala de outra coisa a não ser disso. Né? Não fala de mecanismos de desenho, de estruturas, de incentivos e não sei o quê. Mas cadê a picaretagem? Né? Então tudo que era picaretagem, é o termo preferido dos economistas modernos, que depois de estudar matemática no primeiro semestre rejeitam os velhos professores, falando isso é picareta, isso não é picareta, etc. Uma arrogância absurda. Né? Então... estou ficando velho que agora perdi o fio da minha meada. Né? Mas lembrei, né? O que eu estava dizendo é que no teste que eles se propõem, né? Os austríacos passam nesse teste, porque ao longo das décadas, pacientemente, vão se incorporando as coisas que é inevitável incorporar. Né? Então, o que eu quero dizer é que não são heterodoxos esquisitos. Tá? Então, vocês não precisam ter aqui, eu estou é uma seita, né? Nós estamos num hotel no meio do mato, vamos fazer uma coisa, parece coisa de seita, né? Mas, não, é a triunfante teoria econômica correta, como diz o nosso falecido, então, né? O professor argentino, tem os economistas austríacos e os equivocados, mas existe alguma racionalidade no mundo, eles vão... a última frase, então, mas a gente não pode cometer o erro do isolacionismo. Vários desses episódios de recuperar a boa teoria econômica, que o Peter Buttigieg chama de mainline econômico, o que acontece? É recuperar coisas que os austríacos estavam acostumados. Mas como o austríaco tende a se isolar da academia, você não pode chegar lá e falar, não, isso aqui é meu. Ou eu estou falando essa porcaria aqui há 100 anos, agora você vem aqui, novato. Não. Quer dizer, você podia dizer que a economia é austríaca, mas daí não, existe economia neo-institucional, existe economia... vários ismos modernos que, na verdade, são aliados dos austríacos, a gente acaba ficando à margem porque a gente não está lá para reclamar o direito de falar sobre as coisas relevantes. Né? Mas o mundo tem algum progresso científico, conforme haja progresso científico, eles vão falando as coisas que os austríacos falaram que era importante falar a respeito.
Tá? Então, o que eu estou dizendo, leiam os economistas austríacos, não é um bando de gente esquisita. Né? Tá? Então, era isso que eu pretendia falar. Então, agora acho que nós podemos conversar sobre algumas questões. Oi? Oi. Como você falou, assim, a ortodoxia está recuperando vários aspectos que os austríacos sempre falaram. E assim, eu acho que principalmente no Brasil, mas em outros lugares do mundo, tem um crescimento da escola austríaca. Aí assim, o que eu queria perguntar, qual você acha que é o futuro da escola austríaca? Ela tem uma maior relevância, assim, entre aspas, contaminando a ortodoxia, cada vez mais colocando aspectos austríacos no que se chama hoje de teoria ortodoxa, ou ela ser uma escola de pensamento econômico heterodoxa, à margem, que vai crescendo até derrubar a ortodoxia atual? Eu acho que não tem uma tomada do poder, porque por causa das neutralidades, das não neutralidades metodológicas que eu acabei de fazer. Por exemplo, até quando você consegue fazer um modelo simples, é interessante. Aquilo é fácil fazer prova. É fácil promover um professor baseado, vamos fazer uma prova com esse modelinho. Quando você fala de questões mais filosóficas, daí é mais complicado fazer isso. Fazer um processo de, vamos fazer prova da matéria, vamos fazer aquilo, fazer uma pesquisa empírica sobre aquilo. Então, eu acho que quanto mais fácil for o negócio, mais aquilo sobrevive como uma escola. Os limites da escola neoclássica já foram testados há muito tempo, mas por que não teve uma revolução e abordagem interdisciplinar de complexidade não tomou o local? Há 20, 30 anos existe essa promessa, né? Complexidade, os 4 Cs lá, né? Catástrofe, caos, está sempre uma coisa, isso aí vai dominar, e não sei o quê, mas não domina, né? Justamente porque não sai uma caixinha de ferramenta que substitua na faculdade algo que seja fácil, fazer uma provinha, fazer uma pesquisa daquilo. Então eu acho que a tentação de certos escapes de dilemas metodológicos conspira contra as ideias austríacas. Quer dizer, é uma força contrária, mas os austríacos estão aumentando a coisa. O meu perigo que eu vejo, eu não tenho uma bola de cristal, eu não arriscaria nenhum padrão para o futuro, né? Mas o perigo que eu vejo é o perigo que eu vejo em qualquer escola, que é de dogmatismo, né? Então, os austríacos não podem se isolar. Se eles se isolarem, eles morrem. Tá? Porque eu acredito no mercado das ideias. Tá? Então, tem que ter divisão do trabalho. Tem que ter troca, você precisa aprender com os próprios erros, apanhando, batendo, etc. Se o economista ficar sozinho, ignorar, chamar os outros economistas de loucos, né, eles estão acometidos de uma espécie de loucura, você vai ser um péssimo economista. Né? O sujeito é um péssimo economista porque ele vai ser irrelevante, ele não vai entender. Eu vejo com preocupação muitos austríacos criticando a teoria de monopólio, mas não entende o conceito de eficiência paretiana. Como assim? Não tem cabimento isso. Né? Tá? Então, o economista austríaco é o cara que... Todo grande economista austríaco escreve mais criticando teorias rivais do que desenvolvendo a própria teoria. Então tem que ser um cara culto. Isso era coisa de keynesiano, nunca leu um autor que não fosse da própria tradição. Isso é coisa de economista neoclássico, não era coisa de austríaco. Infelizmente está virando coisa de austríaco. Né? O cara lê o próprio autor e não sabe o que os outros dizem. Então na hora de interagir você vai caricaturizar um negócio porque evidentemente você não leu. Né? Eu chamo isso de vício, eu chamava de vício keynesiano, que nem tem o vício ricardiano. O vício keynesiano era criar um espantalho e bater, porque você jamais vai ler qualquer coisa que não seja da própria tradição. Está virando um vício austríaco, se a academia se isolar. Então, eu concordo com o Peter Goethe, que tem que ter interação, vamos interagir com coisas que podem ser úteis, com coisas de complexidade, tem que interagir mais. Com a economia neo-institucional, tem coisas para ser corrigidas e aprendidas, que faz o Peter Klaas, nós vamos ganhar o livrinho, né? Então tem interação com aquilo. Até a teoria do equilíbrio geral, eu acho que o economista austríaco tem que entender de teoria do equilíbrio geral. Né? É difícil, tudo, mas isso é a desculpa do heterodoxo. Né? Minha primeira frase é o heterodoxo desdenhando. Os heterodoxos são caras que nunca sentaram a bunda na cadeira para estudar. Um dos autores ortodoxos que eu prefiro, né, que é colunista na Folha, fala isso. E é verdade. Né? O problema desse professor aí é falta de horas bunda na cadeira. Né? Um professor carequinha falando do estação do metrô. Né? E é uma acusação verdadeira.
Mas eu não gostaria que fosse aplicável aos austríacos, que os austríacos estudassem aquele negócio, pusessem mais horas. Para você ter o sucesso na academia, você precisa ter mais horas bunda na cadeira do que o próprio cara, porque você precisa estudar aquilo para tirar A em econometria, você precisa, ao mesmo tempo, ler a ação humana, você ler outras coisas, ler filosofia, ler história, ler não sei o quê. Então ele tem um futuro brilhante, porque eu acredito que a verdade está mais próxima de uma abordagem austríaca do que outro tipo de abordagem. Então, se isso é verdade, acontece o que eu disse que tem acontecido, né? O tempo, finalmente, revela quem tem razão e os austríacos vão ganhando espaço. Mas eu não vejo arrefecer o que a gente chama aí de inveja da física, né? Então, eu não vejo muitas perspectivas para... ainda mais com a popularização da coisa, né? Quando economista era meia dúzia de intelectual, eram todos sofisticados, né? Seja lá qual for a escola de pensamento. Agora que nós estamos na era do ensino pelo livro-texto, eu acredito que as formas mais simplistas de entender o mundo têm uma vantagem comparativa grande. Na fronteira, talvez ganhe mais espaço, mas eu realmente estou perdido, não sei dizer se o futuro representa de fato um aumento daquilo, ou uma fusão, né? Ou se vai com uma escola separada, brigando sempre, se definha como uma coisa não científica, de fato, se isolar. Mas o que acontece é que a gente fica meio orgulhoso, né, que as pessoas falam, todos eles estão citando o Hayek, literatura de complexidade, o que vocês estão fazendo é que os austríacos falam, que Mises e o Hayek fizeram. Se fala isso lá em Santa Fé, no Instituto, né? A gente fala, legal. Mas os austríacos precisam engajar nesse debate, porque tem aspectos não subjetivistas naquele debate. Tem a complexidade, mas não tem o subjetivismo. Então os austríacos têm que dar palpite naquilo lá. Senão o Arrow dá palpite, né? Então o que eles vão falar? O modelo de aprendizado por máquina, por tateamento, vai gerar uma nova falha de mercado porque não chega no ótimo. De novo, eu pensando como um engenheiro, não pensando como um biólogo, né? Então falta um austríaco dar palpite nessa abordagem para falar de adaptação, não de otimalidade, né? Então, de novo, a gente perde oportunidades de pôr o pé na academia por causa disso, por causa desse isolacionismo. Talvez o isolacionismo seja causado pelo número pequeno de pessoas, né? Então, aumentando o número de pessoas, seja possível interagir com mais frentes, né?